igreja também, né? E a única coisa que eu sempre pedi ao Senhor é que desse continuidade ao seu trabalho, só isso. Não queria fazer mais nem menos, que eu desse então continuidade ao seu trabalho. Pastor Jairo é um dos meus mentores. Estou feliz, né? Pastor Adilson de Oliveira é um e o pastor Jairo é outro. Pessoas que eu gosto de dividir o meu ministério. Não tenho problema nenhum de perguntar alguma dificuldade comigo, com a igreja. Eu falo com esses homens, né? E esses homens têm me abençoado. Então estou muito feliz nesta noite. Pastor Jairo, pastor da igreja do Capuava, né? E está ali ainda. E eu tenho alegria nesta noite de ouvi-lo, né? Como sempre, sou sua ovelha, pastor. Fique à vontade, pregue aí, tá bom? Depois o pastor chama os diáconos e nessa entrada. Se eu fosse direto para a mensagem, os irmãos iam pensar, não é o pastor Jairo, né? Eu vi várias coisas, ouvi também, e poderia fazer vários comentários, tudo que eu ouvi. Mas primeiramente, é uma satisfação imensa estar aqui. Recebam o abraço da irmã Cida, que não veio, ficou lá na igreja, tem algumas coisas para resolver sobre Natal, e ela está trabalhando lá também. O pastor falou que o pastor Jairo é o pastor da igreja de Capuava. Não sou mais. Nós fizemos o mesmo processo que fizemos aqui. Nós passamos o ministério, ou passamos o cajado, né, para o pastor Elton. E fizemos um acompanhamento, graças a Deus. O pastor Elton está lá conosco. E, por enquanto, eu estou em Capuava. E eles não ouçam isso. Por enquanto, eu estou em Capuava. Mas eu fiquei muito feliz pelos batismos, pela mãe da Érica. Que beleza, não é? Como é bom isso? Muito bom. A mãe da Érica, o filho da Eusete, não é? Olha só que beleza. Muito bom isso. E nosso desejo é sempre ver. Eu falo, né? Pensando nas famílias, mas o pastor, eu acho que uma das coisas que mais alegra o coração de um pastor é batizar. Batizar. E isso é muito bom. Ainda mais nessa época, não é? Que dizem que existe uma pandemia por aí. Então, nós vemos a igreja reunida e isso é muito bom. Procuramos fazer isso na nossa igreja, não deixá-la fechar. Eu sei que alguns eram contrários, não é? Inclusive pastores, mas nós entendemos que devíamos fazer a obra e visitamos toda a igreja durante o período inicial umas 3 vezes. Fomos em casa, às vezes eu não podia entrar, ficava no portão de longe conversando com os irmãos. Pastor Jairo, Urande, filho do irmão Silvar também, viu? Sim. Eu vi, olha, fiquei muito feliz com ele. Eu estava tentando lembrar o seu nome, aí falaram, graças a Deus, porque é muito chato você não lembrar o nome das pessoas, né? E quando a gente passa dos 35, como eu, começa a acontecer essas coisas. Eu pensei da irmã de Janira, que passou também dos 35. Graças a Deus, teve final feliz cada fase que a irmã falou, não é? Teve cura. Porque se esse relatório todo, ela continuasse doente ainda, ela não estaria mais com a gente não. Já tinha partido. Graças a Deus, teve cura. Estou feliz de estar com os irmãos. E esse cântico que nós conhecemos como Nome Bom, Doce a Fé, é interessante, não é? Quando eu era garotinho, e os irmãos sabem daquele jeito que eu era, 1927. isso, mais ou menos. Eu era garotinho, eu dizia, pastor Edson, que eu era garotinho muito bonitinho, barriguinha grande, cabecinha grande, joelho grande, perninha fina, lá do Nordeste vindo. Mas eu ouvi no rádio um grupo de irmãos ucranianos cantando essa música na língua deles. Eu decorei o jeito que eles cantavam, não vou cantar aqui não, mas é interessante, é a mesma música e as mesmas palavras, o mesmo sentido, não é? E nós ouvimos os irmãos também da África cantando assim, é muito bom, né? É muito bom ouvirmos irmãos
de outras nações cantando as mesmas músicas que nós cantamos. Já pensaram no céu? Como vai ser? Lá não vai ter problema de linguagem, né? Todos vamos entender o que o Senhor vai permitir que nós cantemos para Ele. Mas nós estamos num dia de festa pela vinda dos novos irmãos, também pela celebração da ceia do Senhor. E vamos pregar sobre isso. Poucas vezes a gente prega sobre a ceia do Senhor, não é? Então vamos falar sobre isso. Abram suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Como o pastor falou que pode ir até 9h30, então estamos sossegados, né? A gente brinca assim, não é? Mas eu fui em uma igreja, um tempo atrás, e disseram, quando eu saí na porta assim, todo mundo veio me abraçar e todo mundo alegre. E eu disse, eu acho que eu preguei bem. Todo mundo alegre veio me abraçar e disseram, não, é que o pastor demorou só meia hora, o anterior demorou 3 horas falando isso. Então eu vi porque eles estavam tão alegres, não é? Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 11 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 23, diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esse texto ele é muito usado na ceia do Senhor. Na Igreja Batista, os pastores usam esse texto. Confesso que na minha igreja eu não uso sempre, como eu estava aqui também, não usava sempre esse texto não, eu uso Lucas. E eu gosto desse texto para algumas manifestações um pouco diferentes, mas ele é completo. Ele nos traz uma orientação completa quanto à ceia do Senhor. E eu sempre mostro, não sei porquê, os irmãos sabem que eu gosto de pensar no ser humano, nas suas emoções. E quando nós lemos um texto desse e vemos Jesus lá em Lucas, em Marcos, reunindo os seus discípulos para esse momento, é bom nós pensarmos que Jesus estava no final do seu ministério. Final do ministério aqui na terra. Ele já tinha feito tudo o que era necessário aqui. Ele tinha pregado, ele tinha curado, ele tinha passado a sua mensagem para todas as pessoas que quiseram ouvir naquele lugar. E ele tinha também mostrado que havia entre eles alguém que não era deles. Alguém que estaria ali para traí-lo, inclusive. Mas Jesus era homem e era Deus. Então ele sabia todas as coisas. Isso quer dizer que ele sabia que dali a alguns dias ele morreria. Ele estaria levando uma cruz. Até o ponto de chegar ao Pai, lá no Getsemane, e dizer, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque ele sabia o que iria acontecer. Então, imagine você, sabendo que daqui a alguns dias você vai morrer. E algumas coisas acontecendo, você tendo que trabalhar, reunir, orientar, cantar, mas sabendo que os seus dias estão contados. Como você estaria?
deprimido, triste, fugindo das pessoas, sem querer comentar sobre o assunto. Com Jesus não era assim. Ele continuava fazendo o seu trabalho. Normalmente, passo a passo. E então, ele reúne os seus discípulos. E agora, aqui ele institui a ceia do Senhor. Não é algo só para reunir a igreja. Tudo isso faz parte, nós vamos falar disso. Mas Jesus tinha motivos especiais. E alguns aspectos importantes que nós vamos abordar aqui, para que os irmãos se lembrem, para que os novos valorizem, para que a igreja valorize tudo aquilo que Jesus fez. E o primeiro aspecto que nós vamos ver desse texto é que ele aponta para o ser humano, para o corpo humano. Isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. O meu corpo dado por vocês. Jesus disse isso. Primeira lição, ou aspecto importante que nós vamos ver dessa palavra do Senhor é que ele mostra o corpo. O corpo é simbolizado pelo pão. E o corpo que nós temos, ele é a materialização da nossa vida. O corpo, ele contém tudo aquilo que nós precisamos para viver. Eu trabalho muito com o corpo. Os irmãos sabem que eu gosto de fazer exercício e faço até hoje. E aliás, hoje mais do que antes. E estive num médico essa semana e conversando com ele, disse dos exercícios que eu fazia. Ele me disse, eu estou precisando disso. Só que ele tinha em torno de 40 anos, né? E eu um pouquinho mais que isso, só um pouquinho. O corpo, ele contém os músculos, os ossos, ele contém a mente, o coração. Ele é completo porque foi criado por Deus assim. Não precisou ninguém pôr mais coisa no corpo humano, porque ele estava completo. E Jesus tinha o corpo. E o corpo de Jesus foi oferecido pela igreja. E ele não foi despedaçado, mas ele sofreu. Ele sofreu, porque ele estava sendo colocado por nós, sendo dilacerado muitas vezes, sendo cortado muitas vezes, porque o seu corpo era oferecido por nós. Esse é o meu corpo, dado em favor de vocês. Jesus mostra o seu corpo. Neste corpo existe algo diferente, que a Bíblia diz que é vida. Neste corpo está o sangue. O sangue, irmãos, vai em todas as áreas do nosso corpo. Em alguns lugares é inumerável o número de veias, de condutos pequenininhos. Se alguém aqui viu uma meninge que reveste o nosso cérebro, tem 3 meninges. E essas meninges, quando você tira um cérebro que olha para ele, ele está cheio. Se alguém é enfermeiro aqui, sabe do que eu estou falando. É muita veia. E se você tiver um acidente que provocar o rompimento de uma delas, pode contar que vai espalhar sangue por todo lado do seu cérebro. Nós temos o nosso corpo irrigado totalmente pelo sangue. Nesse corpo existe o sangue, que é vida. É vida. Muitas vezes nós colocamos remédio na veia. Para quê? Para que ela espalhe pelo corpo
os benefícios daquele remédio. Mas também quando você, através do seu sangue, você capta algo ruim, tenha certeza que em pouco tempo aquilo se espalhará por todo o seu corpo. Jesus, ele diz, olha, aqui está o cálice, que simboliza uma nova aliança no meu sangue. Tudo isso fazia parte do corpo de Jesus. Nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Lembram-se que a primeira aliança foi feita com o povo de Israel e tudo estava preso ao sacrifício de carneiros ou de cordeiros, de ovelhas, que eram apresentados e o seu sangue era colocado sobre o altar. Aqui está apresentado o cálice, simbolizando o sangue de Jesus Cristo. O sangue que é purificador. Não é o sangue cheio de doenças para matar, mas é o sangue puro para purificar, para dar nova vida, para fazer com que eu e você tenhamos a purificação dos nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo, na ceia do Senhor. E Ele mesmo diz, é a nova aliança no meu sangue. Mas nós temos o ato de recebermos esses dois elementos. A igreja de Deus recebe esses elementos. E isso mostra que nós estamos inseridos na família de Deus para nos alimentar juntos nesse momento de celebração daquilo que Jesus veio fazer conosco ou por nós. O outro aspecto importante é que a ceia do Senhor aponta para a comunhão que devemos ter. A comunhão que a igreja deve ter. Jesus chamou os seus discípulos, mandou preparar um lugar para que eles pudessem comer juntos. Era a celebração da Páscoa. E Jesus queria estar junto com os seus discípulos. E agora ele os coloca no lugar, come a Páscoa, e a ceia do Senhor veio depois da Páscoa. E eles estão juntos, participando daquele momento. Eu disse que eram poucos dias que Jesus viveria sobre a terra. E ele quis estar com os seus, para que eles tivessem esse momento de comunhão com o seu Senhor. E ele coloca essa celebração como sendo aquele ato de que iria trazer à memória algo que Jesus fez. E nós, como servos de Deus, precisamos pensar nisso. Nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, para que nós, como servos, em comunhão, juntos uns com os outros, reconheçamos que Ele é o nosso Senhor, que Ele deu a sua vida por nós, que relembremos o seu sacrifício na cruz por nós. Há uma comunhão nisso. Irmãos, esse ato é interessante porque nós, como pessoas, nós não gostamos de estar perto de pessoas que nós não nos damos bem. As pessoas que não têm as mesmas ideias que nós, quando estão juntos conosco, causam um certo problema. Um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Mas quando nós estamos como igreja reunidos, é para estarmos juntos, porque pensamos da mesma forma, porque somos do mesmo Senhor, temos a mesma esperança, e isso faz desse grupo família de Deus. Então, isso que Jesus fez, olha,
nós devemos estar em comunhão. A igreja deve estar sempre em comunhão. Hoje existe um termo que alguns estão usando para justificar a sua ausência das igrejas. Diz que existem muitos desigrejados. Não é bíblico isso. Não é bíblico. A Bíblia diz para não deixar a sua congregação, lá em Hebreus. Que nós devemos estar sempre juntos, para não perdermos, inclusive, esses momentos de comunhão, que foi o próprio Cristo que instituiu. Estarmos juntos sempre é o que Cristo quer, para termos a possibilidade de participarmos de momentos solenes como esse. Simples, mas solenes, porque traz à memória aquilo que Cristo fez. A ceia do Senhor também aponta para o futuro. É memória. É memória. Memória, o que quer dizer? O tempo passou e eu ainda me recordo. Eu ainda tenho na mente. Eu mantenho na minha mente as coisas que aconteceram. Porque o tempo passou, aquilo ficou para trás, mas não saiu mais da minha mente. Porque eu valorizei, porque eu lembro, porque eu mantenho, porque aquilo foi importante para mim. Aponta para o futuro. Aponta para o tempo que nós vivêssemos só nos lembrando. E hoje nós estamos aqui há 2000 anos daquele momento da morte de Cristo. Quanto tempo já faz? Já pensaram se nós, ou se alguém falasse naquele tempo, olha, daqui a 2000 anos a igreja vai estar se reunindo para celebrar a ceia do Senhor, numa época que eles pensavam que Jesus voltaria naqueles anos ali, da perseguição intensa, dos mártires. Aponta para o futuro. E nós estamos nesse mundo para mostrar que hoje, depois de 2000 anos, somos servos de Jesus, sim. Obedecemos a Ele, sim. Somos igreja dele, sim. Cremos na sua volta, sim. Estaremos com Ele no céu, sim. Sempre o futuro, porque nós estaremos com Ele. Estamos hoje em espírito, mas estaremos com Ele face a face. Era para sabermos sempre que nós temos uma salvação, que temos a partir de hoje, mas estaremos com ela plenamente nos céus, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos desvalorizar esse sacrifício. Nós não podemos pensar em minimizar esse sacrifício. Não podemos. A igreja viveu inicialmente em função desse sacrifício. A Bíblia diz que eles se reuniam, estavam nas casas e no partir do pão, sempre lembrando o que Jesus Cristo fez. E isso nos encoraja a nos manter firmes com o Senhor Jesus. Ceia do Senhor. Sempre para nós revivermos esse fato. Agora, um outro aspecto importante é que hoje, para nós, esse momento deve ser de reflexão. Reflexão que envolve todas as coisas que abrangem a igreja de Jesus Cristo. Refletir quem eu sou. Porque um dia o meu Senhor deu a vida por mim. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa. Ele deu o quê? A vida. E o que eu dou por Ele? O que eu faço? O que eu entrego para Ele? Como eu estou diante dEle? Como a minha vida está sendo apresentada ao mundo por causa do meu Senhor Jesus Cristo? Essa reflexão nós devemos fazer. É muito intenso isso. É muito importante isso. Os irmãos que estão começando essa vida cristã, essa viagem na direção do céu, pensem nisso.
Agora vocês vão participar de uma igreja. Igreja que é chamada de a noiva do Senhor. Igreja que é representante do Senhor Jesus. Nós ouvimos o irmão João falar dos embaixadores. Eu sou apaixonado por esse grupo, porque eu fui embaixador com 11 anos de idade. E eu trabalhei, aprendi a viver isso e a pregar como embaixador, com 11, 12 anos de idade. E o embaixador, ele crê que ele é um representante do Senhor Jesus aqui na terra. Embaixador. Somos embaixadores por Cristo. 1 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. Muito bom. Olha, tem embaixador aqui. 2 Coríntios. Porque eles decoravam esses versículos. Eles trabalhavam e faziam várias atividades, e uma delas era lembrar de muitos versículos bíblicos e falar, inclusive, de missões e colocar o trabalho de missões na sua mente. Mas também nós refletimos sobre aquilo que Jesus fez. Morrer pelos bons é difícil. É difícil, mas pode ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas morrer pelos maus, morrer por aqueles que não estavam querendo obedecê-lo, morrer pelo mundo todo, morrer para que todos pudessem ter a sua chance de aceitá-lo como Salvador, mesmo estando longe dele. Isso é diferente. E foi assim que Jesus fez. Foi assim que ele fez. Morreu por mim, morreu por você. Devemos refletir nisso. Devemos refletir no amor de Deus para conosco, para que nós possamos amar também os outros. Amar não é fechar os olhos às coisas que acontecem. Amar é estar com as pessoas, mesmo nas suas diferenças, ensinando com paciência o caminho do Senhor. Amar a cada um de nós, amar a igreja de Deus, se responsabilizar por ela. Amar a igreja é se doar por ela, é contribuir para que ela esteja firme. Nós teremos oferta aqui no final do ano, nesse mês. Amar a igreja é olhar-se, vendo aquilo que você está fazendo pela igreja, e se é possível fazer mais e melhor. Refletir nisso. Refletir é pensar no cristão que nós somos, cada um de nós, em função do sacrifício de Cristo, que Ele fez tudo que era possível, até doar a sua vida por nós. A ceia do Senhor precisa ser valorizada, e nós entendemos isso. Foi o maior ato praticado por um ser aqui na terra em favor da humanidade. Ela começa aqui e aponta para a eternidade. E nós devemos participar da ceia agradecidos, solenemente, felizes, valorizando o ato, para que seja esse culto, essa celebração aceita pelo nosso Deus. E é com esse espírito que nós vamos participar da ceia do Senhor. Lembrando que o nosso Salvador morreu por nós. Ele, o único que poderia vir e se sacrificar, e o seu sacrifício ser aceito, porque ele não tinha pecado. Qualquer um outro que fizesse isso teria pecado, e a justiça de Deus não aceitaria isso. Só um cordeiro imaculado para fazer isso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê a compreensão cada vez maior para fazermos a sua vontade, lembrando daquilo que Jesus fez por nós. Vamos para a ceia do Senhor.